Olá, galera! Vamos aqui para mais um vídeo do canal do Era Palestras e Cursos sobre série de Fourier. Isso, sobre série de Fourier. Aham, já tem outros vídeos, né, sobre série de Fourier. Tem série de Fourier de seno e série de Fourier de cosseno. Mas lá nas provas, no concurso, não está dizendo que é de seno e cosseno já assim. Eu tenho que saber, vai ser dado uma função e vou ter que saber se é série de seno ou de cosseno de Fourier. Sim, é, porque se for par, é cosseno, se for ímpar, é seno. Como é que eu vou saber? Perfeito, boa pergunta. Mas para o vídeo aqui não ficar tão longo, né? Muito mais longo, porque vai ser longo, tá? E aí, todos os vídeos eu trouxe aqui para a série de seno e cosseno, a definição e as relações que eu preciso trabalhar. Aham. É. Então, mesmo, né? Eu tenho um vídeo que eu trato de função par e função ímpar, então é importante, né? Que você dê uma olhada nesse vídeo. Procura aí na playlist de série de Fourier e em outra, né? Em outra playlist que é função, né, de primeiro e segundo grau e assim por diante. Tá ok. Também eu trouxe lá, né, tem uma playlist aí de Laplace. E quando eu trabalhava com Laplace, lá nos vídeos, né, eu falava desse carinha já antecipava alguma coisa do Fourier, né, do Jean Baptiste, Baptiste, né, Baptiste Joseph Fourier. E aí é que os dois são franceses, os dois são matemáticos e físicos aí do final do século XVIII e início do XIX. O Fourier ele nasceu depois e morreu antes, então ele morreu com a idade mais curta aí, né, do que o Laplace. O Laplace é de 1749, se eu não estiver errado, e um pouco mais aqui. Perfeito? Então eu lembrava disso, lembrava também que as aplicações, né, principalmente na engenharia elétrica, física, na matemática, na engenharia mecatrônica, controle e automação, ou nas ciências de forma geral, envolvendo a área de exatas e todo curso de exatas, todo curso de engenharia, física, matemática, tem na grade curricular, na disciplina, e estes conteúdos de Laplace e Fourier. Sim, algumas particulares dão conta disso também. É muito importante. E aí é no cálculo, as aplicações básicas no cálculo de ondulações, né, o pessoal da engenharia elétrica, né, principalmente, né, e outras. E aí terremoto, maremoto, as contribuições deles para este processo, certo? Aham. E eu trago tudo isso em todo o vídeo. Quem é de cosseno, as relações de cosseno, se de seno, as relações de seno. E aí a gente vai relembrando. Se você já passou por isso, não precisa mais lembrar de tudo isso, já pula o vídeo aqui e já vai para a parte que interessa, que é a resolução desta função aqui para transformar em Fourier. Então vamos lá. Repetindo aqui rapidamente, ó, suponha que a função, esse supor é meio relativo. Na verdade, a função tem que ser, né? Ela é contínua por parte nesse intervalo. Zero alguma coisa. Esse cara aqui, esse P aqui é chamado de período. Isso, é período. Então significa que você trabalha com a grandeza absoluta. Por isso que é de zero alguma coisa. Então você pode calcular de 0 a 1, de 1 a 2, 2 a 3, que é o período que se repete. Por se tratar de função seno e cosseno, lembra? Essas funções têm períodos. Por isso está aqui período. Então eu preciso lidar com isso, a gente vai saber o que é isso. E aí, se tratando de período, então seria, por exemplo, o tempo 0 ao tempo 2 minutos. Se for uma escala de comprimento, por exemplo, é de 0 a 2 metros, 3 né? Dias para tempo, quilômetro para, né, para percurso. Mais ou menos por aí. Então, ela é cosseno, já sabia, então ela vai ser par, então essa função aqui é par. E se então ela é contínua por parte né, nesse intervalo e par, ela é o quê? Uma série de Fourier de cosseno. Então, ela vai ser uma série de Fourier de cosseno nessas circunstâncias. Perfeito? Aí eu trouxe aqui as relações, eu preciso calcular isso aqui, né? Eu preciso trabalhar para jogar nesta relação a nossa transformada, quer dizer, pegar a função, transformar aqui em série de Fourier, e para calcular essa série aqui, terminar nisso aqui, essa finalização, eu preciso calcular um cara chamado A0 e um cara chamado AN, que está aqui.
A0 é calculado desta maneira, o AN desta maneira. A gente, né, ó, envolve integral. E envolve integral com produto aqui, a gente precisa saber o que é isso. Mas, você falou ali que é por... Isso aqui é por parte. E não é por parte? Sim, ó. Ó, 0 a π, 0 a menos π. É, por isso que está aqui, ó. 0 a período, 0, né? No outro lado, 0 a menos π. Menos π. Perfeito? E aí, como é que eu descubro isso aqui? Isso aqui é por intervalo, tá? Quer dizer, é por parte, tá? Como é que eu descubro, então, que essa função aqui é par ou ímpar se não está escrito que ela é cosseno ou seno? Eu vou só dar uma ideia aqui, perfeito? Só uma pequena ideia. Para vocês lembrarem, eu tenho um exercício que eu trabalhei com gráfico para falar que é par ou ímpar, né? Para mostrar que é par ou ímpar, perfeito? Joia? Então é o seguinte, ó, 0 a π e 0 a menos π, concorda? Que o parâmetro aqui, o eixo de simetria aqui passa exatamente no zero. Então eu vou aqui, ó, de 0 a π, vou colocar o π aqui, e do outro lado 0 a menos π. A mesma distância aqui mais ou menos, 0 a menos π. Perfeito? É, ó, 0 a π, 0 a menos π. Esse é o nosso parâmetro, ou seja, por isso que ela é por parte. E tem os períodos aqui, ó. Isso aqui é período, só que a gente pega o período mesmo, né, que você trabalha no sentido negativo, o período é de 0 a π. Perfeito? Bom, e aí como é que fica o gráfico disso aqui, ó? Se eu jogar 0 nessa função, ó, 0 aqui, jogando 0 aqui na função, isso é a função do segundo grau, né? Porque isso aqui é constante. Se eu jogar 0 aqui dá 0, o que, que vai sobrar de tudo isso ali? Vai sobrar π ao quadrado, concorda? Então, esta é aquela função do segundo grau, tá ok? Onde, opa, aqui é π ao quadrado. Ops. Aqui é π ao quadrado. Perfeito? Ó, aqui é 0, aqui vai dar π ao quadrado. Tá? Então, para 0, eu vou ter exatamente esse carinha aqui. Perfeito? Agora, o que acontece aqui? Ó? Isso aqui é uma função do segundo grau de concavidade voltada para baixo, lembra? Né? Porque aqui é negativo. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um gráfico de uma parábola que é mais ou menos parecida com isso aqui. Perfeito? Esse lado aqui sai até melhor. Perfeito? E aí o que acontece? Olha só, quando eu jogar π e menos π, é a raiz. Esses caras são as raízes dessa função. Perfeito? Mas supondo que eu resolva jogar aqui 2. 2 aqui e menos 2 aqui. Vamos, né? E menos 2 aqui. 2 aqui e menos 2, concorda? Que eu posso jogar o 2, que é menor do que o π, né? Então, se eu jogar 2 aqui, não vai ficar 4? Então, vai ficar π ao quadrado menos 4. Então, vai dar alguma coisa aqui dentro, ó. Alguma coisa vai acontecer exatamente aqui, ó. Então, aqui vai ser quem? O π, esse lugarzinho aqui vai ser o π ao quadrado menos 4. Perfeito? Certo? E se eu jogar menos 2 aqui, ó, o menos 2? Menos 2 ao quadrado é 4. Também vai ficar o quê? Π ao quadrado menos 4. Ou seja, quando que uma função vai ser par? Quando você joga dois valores iguais com sinais trocados e o resultado dá o mesmo. O resultado é o mesmo. Isso é uma função par. Aconteceu no π e menos π, que dá o mesmo resultado, que até que são as raízes. Aí, se eu jogar 2 e menos 2, vai dar a mesma coisa aqui. Aqui vai dar o mesmo resultado. Então, por isso aqui é uma função par. Nem precisava, né? O gráfico em si tem um eixo de simetria, o próprio eixo y, portanto, isso aqui é uma função par. Certo? E lembrar que isso aqui é por parte. Ó. Eu tenho aqui um intervalo que vai, ó, né? Menor do que π e maior do que zero, e um outro que é quem? Maior do que menos π e menor do que zero. Ó. Essa função aqui tem esse intervalo aqui. Por isso que ela é por parte. Ok? Então vamos lá calcular, vamos jogar isso aqui, calcular 0, calcular n, para jogar aqui. Aí acaba o nosso exercício. Perfeito? É longo, sim, é longo. Então vamos lá. Ó. Então, integral. Então, nós primeiro precisamos achar o A0. Mas, você não falou quem era o período. Bom, falar não falei, mas quem é período não é o que se repete? Então, vamos lembrar aqui, ó, o período é π, concorda?
Período é π, ó, que se repete. Né? De 0 a π, 0 a menos π, então o período aqui é π. Grandeza absoluta, não tem um menos π. A gente não trabalha dessa maneira, tá? Porque, vamos lá, né, que é uma escala, certo? Então, o período é π, só para lembrar. É. Então, vamos aqui, ó. Vamos calcular o nosso A0. Opa, o nosso A0. Era. Vamos melhorar aí, era. Senão vai ficar feio para nós. Então, vamos melhorar aqui, ó. Nosso A0. Como é que se calcula o nosso A0? Eu vou fazer todos os passos. Vai ficar longo o exercício aí, hein? Ó, o A0 é 2 sobre o período, integral de 0 a período da função f de x dx. Perfeito? Ok? Então, vou fazer aqui na frente, tá? Então, o período a gente já viu que é π, ok? Então, vamos lá. Você vai, depois vai precisar desse espaço aqui, você já deixou, a gente já deixou o período do outro lado, né? Vamos repetir aqui, mas eu não vou deixar esse espaço todo, ó. Vamos lembrar, né, que o período, que é o P, é o nosso π, tá? Deixa ele aqui no cantinho para a gente não esquecer que a gente vai usar isso o tempo todo. Então, vai ficar aqui, ó, igual 2 sobre quem? O período, 2 sobre π, perfeito? Uhum. Integral de 0 a π, porque o período é π. A função nesse período, quem é? X, né? Π ao quadrado menos x ao quadrado. Lembra? Tudo isso, então, dx. Perfeito? Tudo isso dx. Isso vai ser igual, o 2 sobre o período, que é π, continua ali, 2 sobre π. Vou integrar isso aqui. Aí eu vou abrir um colchete que já serve como intervalo, né, a notação de intervalo. A integral aqui, melhor, a integral disso aqui, tá? A integral de uma constante, você faz o quê? Você acrescenta a variável. A ordem aqui não importa. Então, x acrescentou a variável, certo? A integral de x quadrado, quem é? É x à terceira sobre 3, lembra? Você pega, soma 1 e toma. Isso no intervalo de 0 a π, que é o nosso período. Então, vai ficar 2 sobre p, que é período, que é π, e aí a gente vai substituir aqui, ó, o de cima menos o de baixo. A gente já viu que o zero vai dar zero aqui. Então, vamos lá, π. O π substituído aqui e multiplicado por π ao quadrado dá o quê? π à terceira, concorda? Menos π à terceira, né? π à terceira, perfeito? Sobre quem? Sobre 3. A gente já viu que para zero aqui é zero, aqui é zero, tudo isso vai dar zero. Perfeito? Então, isso aqui vai ser igual, né? Vou tirar o mínimo ali dentro, não vou fazer nada aqui por enquanto, nem dá para fazer, eu vou tirar o mínimo aqui dentro. E aqui vou colocar uma coisa só. Então, vai ficar 3 vezes 1, vezes, quer dizer, 3 dividido por 1 vezes 3π ao quadrado. Então, vai ficar 3π ao quadrado, melhor, ao cubo, 3π ao cubo menos π ao cubo. Vai ficar o quê? 2π ao cubo sobre 3. Concorda ou não concorda? Vai lá, vou tirar o mínimo é 3, então vai ficar 3 por 1, ou seja, somar um inteiro a uma fração é multiplicar o denominador, 3 vezes 1π ao cubo dá 3π ao cubo, menos 1 vai dar 2π ao cubo sobre 3. E isso aqui, ó, vou até mudar de cor, um pouquinho aqui, isso aqui, ó, simplifica um daqui com um daqui, tudo aquilo ali, né? Vamos lembrar que ficou 2 aqui, não é isso? Tudo aquilo ali, então, vai dar exatamente 4π ao quadrado, certo? Sobre 3. Perfeito? Sobre 3. Então, dá 4 terços de π ao quadrado. Este é o nosso A0. Era sino A0, já, né, deu tudo isso. O que é que vai acontecer com o nosso AN? Gente, eu falei para vocês que é trabalhoso. E eu estou fazendo para vocês. Então, o AN vai ser igual. Como é que se calcula o AN? Também, 2 sobre o período,
Perfeito? Integral de 0 a período, ok? Né? V aqui da função, né? Integral da função, vezes quem? O cosseno, porque é função par. Então, cosseno de n πx sobre período. Perfeito? Deixei aqui a fórmula, não fiz direto. Vamos usar, a gente usa mais slides. Então, a n vai ser igual, o período é π, lembra? Está aqui, então vai ficar 2 sobre π, perfeito? Integral de 0 a período, que é π. A função nesse período qual é? Está aqui a função, né? A função é π ao quadrado, né? Menos x ao quadrado, tudo isso aqui vezes a função trigonométrica, que é par, é cosseno de nx, por que vai ficar nx? Era. E não nπx sobre π. Porque, ó, o nosso período é π, aí não precisa copiar isso, né? O nosso período não é π, período é π. Então, vai simplificar aqui, por isso que vai ficar só nx, tá? Ó, vai simplificar isso aqui, vai ficar só nx. Aí não precisa copiar só por conta disso. Ok? Vamos continuar a nossa resolução. E aí, o que é que a gente tem nessa parada toda? A gente tem aqui uma integral por parte, porque eu tenho um produto e não tem como eu chamar alguém de u e ao derivar simplificar com outro fator, nem de ida e nem da volta, nem na ida e nem na volta. Então a gente vai precisar, vamos precisar sim de quem? Por parte. Como que é a relação por parte mesmo? Integral de u dv é igual a u vezes a v menos quem? Integral de v du. Lembra disso? Não lembra mais? Que coisa, você não lembra? É bom lembrar que o professor lá ficava chamando a tua atenção, né? E assim, olha só, uniforme de vaca, uma vaca vestida de uniforme. Eu nunca vi, nunca, né? Além disso, eu uso macete. Eu uso macete quando eu estou integrando por parte, substituição. Tem vários vídeos sobre isso, né? Exercício só disso? Além disso, galera, como a gente vai precisar mesmo, eu já vou deixar aqui um esqueminha do nosso, né? Um esqueminha, tá? Para os nossos estudos de seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Porque a gente vai precisar, trabalha com período, tudo isso. A gente vai precisar disso aqui. Então, já vou antecipar. Ó, isso aqui é o eixo do cosseno, que é o eixo x. Isso aqui é o eixo do nosso seno. E aqui, supondo bonitinho, que não é tão bonito assim, a circunferência trigonométrica. Na circunferência trigonométrica, os nossos elementos principais, raio unitário. Então, aqui é de 0 a 1, aqui é de 0 a 1. Aqui eu vou colocar menos 1, só para, né, porque é na ordem do eixo. Aqui é menos 1 que está abaixo. E aí, o que acontece? Grau. Vamos lá. Eu tenho, ó lá, origem, né? Eu tenho 0 grau, π sobre 2, que é 90 graus. Eu tenho π, que é 180, 3π sobre 2, que é 270, e 2π. Então, arco, né, nulo, aí vai dando volta, volta. E assim, no eixo x, que é o eixo do cosseno, qualquer arco que está no eixo x, o cosseno ou vai ser 1 ou menos 1. Perfeito? Se é 0, é 1. Se for 2π, opa, 2π, né? Era. 2π também é 1. E se for π, é menos 1. E qualquer arco no eixo y, que é o eixo do seno, o cosseno é 0. A mesma coisa, qualquer arco no eixo x, o seno é 0. Além disso, a gente vai falar de número de voltas. O n, que está lá na relação n igual a 1 até infinito, n é número de voltas. Então, voltas são números inteiros, né? E positivo, que é a grandeza absoluta. Então, uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas e assim por diante.
Perfeito? Então, é bom, eu vou deixar aqui, né, do lado, porque a gente vai precisar desse negócio aqui. A gente já precisou nos outros, por que não precisaria neste? Aham, vamos sim. Então, aqui é o seguinte, ó, esse 2, vamos voltar aqui, esse 2 sobre π, continua, e aqui a gente vai ter que aplicar, né, a regra por parte, né, o método por parte. Então, eu vou abrir um colchete aqui, perfeito? O que que vai acontecer? Esse daqui é o nosso O, sempre aqui nas nossas séries de Fourier, se eu tenho um produto de funções, é o seguinte, não tem como errar. O seu U sempre vai ser a função, né, que a gente vai transformar, e o nosso dv sempre a função trigonométrica, ou seno ou cosseno. Pronto, não tem como errar. Você pode errar nos cálculos, mas se chamar esses caras aí disso, daquilo, não vai ter como errar mais. Sim, sim. Então vamos lá. Primeiro o nosso U. O nosso U deixa do jeito que está. Quem é o nosso U? É π ao quadrado menos x ao quadrado. Esse é o nosso U. Parênteses aqui, né? Porque tem uma diferença. Vezes o nosso dv. dv aqui é para integrar e transformar em quem? Em v. Então, quem é a integral de cosseno de alguma coisa? Isso é 1 sobre a derivada dessa coisa. Opa! A derivada dessa coisa. Quem é a derivada de nx? É n, porque é x elevado a 1. Tomba, né? Ok? Vezes quem? A integral do cosseno. Quem é a integral do cosseno? É seno, porque a derivada do seno é cosseno. Lembre-se, né? Lembre disso. Nx, ok? Perfeito? Eu já integrei essa partezinha aqui, então eu vou substituir, né? Eu vou substituir esse negócio, que é de 0 a π, 0 a π, perfeito? Que é o nosso período, tá? Aí, menos, agora nós vamos para essa partezinha aqui, ó. Integral de 0 a π, não é Laplace, Laplace é de 0 a infinito, né? Vezes a própria dv, dv é tudo isso, é 1 sobre, né, seno de nx, que lembra? Põe no parênteses, vezes a derivada de u. U, não é isso? Quem é a derivada disso? Menos 2x, era. Essa eu sei, era. É menos 2x. Por que que é menos 2x? Alguém ia perguntar. Porque é o seguinte, ó, aqui não é constante, a derivada de uma constante é zero. E aqui faz o quê? Tomba, dá menos 2x elevado a 1. Perfeito? Bonitinho, né? Né? Era para você, né? Então vamos lá. A n vai ser igual. Olha só, galera, presta atenção aqui que em outros vídeos repete. Algumas coisas eu ando repetindo aqui no processo, tá? Não vai ser nada extraordinário para muita coisa. Já aprendeu como fazer, aparece igualdade nesse processo. Então é o seguinte, ó. Isso aqui tudo eu vou substituir por π. Mas substituindo por π, não fica π ao quadrado? Então, π ao quadrado menos π ao quadrado dá zero. Portanto, para π, isso aqui vai dar zero. Analisa, é para analisar, não é ficar copiando esse negócio. Ó, π aqui vai dar zero, porque π ao quadrado, então π ao quadrado menos π ao quadrado é zero. E zero vezes alguma coisa é zero. Mesmo que eu não pensasse aqui, pensasse primeiro aqui, também vai dar zero. Por quê? nπ, n é número de voltas. Então, esse número de voltas vai ser π ou 2πs. Então, também vai dar zero. Então, para π vai dar zero. E o zero também vai... Sim, ó, é aqui que vai dar zero, ó. Porque n vezes zero é zero. Seno de zero é zero. Então, tudo isso aqui é zero. Pronto, não vou ficar carregando esse negócio, concorda? Agora vamos lá para continuar a solução do exercício. Aí tem esse cara que multiplica isso. Mas vamos fazer aqui, olha só o que acontece aqui. Ó. Eu tenho menos 2, que é constante. Tudo que é constante eu vou jogar aqui para fora. Lembra disso? Aqui eu tenho menos com menos vai dar mais, né? Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar 2 sobre n, mais 2 sobre n que multiplica 2 sobre π. Então vai ficar o quê? Porque aqui é distributiva, né? Então isso aqui, ó, ficar 2 vezes 2 aqui é 4, vai dar mais, né? Vai ficar 4 sobre quem? Π vezes n, ou nπ.
Perfeito? Ficou exatamente desta maneira. Então, repetindo, ó, menos com menos aqui é mais, vai ficar 2 sobre n multiplicado por 2 sobre π. Uhum. Isso aqui vai ficar agora integral de 0 a π. E o que é que ficou para integrar que era? Ficou isso aqui, concorda? Sem o 2. Ah, vamos colocar, vai. Ficou seno de nx, vou colocar no parênteses para diferenciar aqui, vezes x, pode mudar a ordem, tá? Não tem problema. Tudo isso dx. Não precisa mudar, mas se quiser, pode. Ok? Então, estamos nessa parada aí. Agora, nós temos que continuar integrando. Então, vai ficar a n igual, perfeito? 4 sobre nπ, e aí eu vou integrar isso. E a integral disso, de novo, por parte. Não tem outro jeito. Ó, esse aqui é o nosso u e esse daqui é o nosso dv. Então, u, lembra? Uniforme de vaca, uma vaca vestida de uniforme. Nunca sei o que é isso. Vamos lá. O u é o x, continua x, não muda. Agora, eu vou integrar isso aqui, que é a nossa dv. Quem é a integral disso aqui? Menos, não vou colocar menos. Faz passo a passo, vai para eles. Vamos lá, não vou colocar esse menos ainda. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Seno de alguma coisa é 1 sobre a derivada dessa coisa. Quem é a derivada disso aqui? N. Vezes a integral de seno. A integral de seno é menos cosseno. Por quê? A derivada de cosseno é menos seno. Como está aqui seno, então tinha que ser mais. Certo? Quem? Nx. Perfeito? Posso colocar um parênteses aqui? Pode. Eu já integrei isso aqui é de 0 a π. Perfeito? De 0 a π. E aqui dentro vai ficar quem? A nossa dv deu isto aqui como v, né? Então vai ficar, agora eu vou colocar na ordem, ó, menos 1 sobre n cosseno de nx, perfeito? Cosseno de nx, né? Vezes a derivada de u é 1x elevado a 1, portanto, isso aqui vai ficar somente dx. Fecha o colchete, porque eu abri o colchete aqui, fecha para tudo isso. Certo? Beleza? Eu acho que cabe mais uma aqui sem problema nenhum. Então, vamos lá. A n vai ser igual, perfeito? Eu vou copiar aqui novamente o 4 sobre nπ. Legal? Vou abrir o colchete e vamos ver o que, que vai dar nesse negócio aí. Certo? Um amarelinho aqui. O que, que vai acontecer? Aqui tem esse menos, tá? Eu não posso jogar esse menos, esse 1 sobre n, para cá, porque esse cara multiplica tudo isso aqui. Tá? Multiplica isso e multiplica isso aqui. Opa, faltou alguma coisa aqui, faltou aqui um negócio, faltou aqui. Deixa eu voltar aqui, porque o espaço aqui ficou meio cru. Deixa eu voltar aqui, galera. Preciso voltar aqui que eu esqueci de um sinal, né? Então, vamos voltar aqui. Aqui o que, que eu tenho? Ó, lembra? Menos, tá? Menos, esqueci, integral de 0 a π. Isso aqui que é o nosso v, então é menos 1 sobre n cosseno de nx. Precisou, né, arrumar esse negócio aqui. A derivada de 1x elevado a 1 é 1, então tudo isso só ficou esse cara aqui. Agora está certo. Agora sim era. Você esqueceu dessa parada aí. Então vamos lá. Eu vou substituir o π. Bom, para zero, você sabe que vai dar zero. Por quê? Ó, zero vezes alguma coisa. Eu não posso pegar esse menos 1 sobre n, que vai dar aqui, e jogar para cá, porque esse cara multiplica tudo isso. Não é só isso. Por isso, a mesma coisa aconteceu ali em cima. Então, aqui vai fazer o seguinte, vamos substituir o π no lugar do x. Então, vai ficar o quê? Aqui vai ficar π. Vou colocar esse menos para cá, tá? Vai ficar menos π sobre quem? Sobre n, perfeito?
Vou substituir por π, aqui vai ficar π sobre n, vou jogar o menos para cá, e aqui vai ficar quem? Ó? Cosseno de nπ. Lembra? Quem é o cosseno de nπ, galera? Que eu venho fazendo isso, todos esses aparecem quase, é menos 1 elevado a n. Lembrar que tem toda a demonstração para isso, mas cosseno de nπ é menos 1 elevado a n, porque a gente vai substituir por π. Então, esse cara aqui, tudo vai ficar, esse pedacinho aqui, menos 1 elevado a n. Por quê, galera? Olha só, como é número de volta, é período, é isso, o que é que vai acontecer? O n, número de volta. Então, se o n for 1, aqui vai ficar cosseno de π. Quem é o cosseno de π? Menos 1. Se o n for 2, vai ficar 2π. 2π, cosseno é 1. Então, vai ficar menos 1 e 1 depende do n. Se o n é ímpar, vai ficar menos 1, que vai dar exatamente aqui. Se o n é par, vai dar um positivo, que vai dar exatamente aqui, depende do número de voltas, certo? Por isso, exatamente por isso é. E aqui vamos fazer o seguinte, ó, esse menos com esse menos, eu já substituí, lembra? Por π, lembra que por zero vai dar zero? Ó, zero vezes alguma coisa é zero. Coloca aí, não precisa, vai. Menos com menos aqui vai dar mais, isso aqui vai dar 1 sobre n, ó, menos com menos, integral de 0 a π, perfeito? Do que vem por aqui. O que vem por aí olha, eu joguei para cá, né? O que ficou aqui? Ficou este carinha aqui, mas você não quer já fazer isso? Não, eu não vou fazer isso agora direto não, vou deixar, ó, cosseno de nx, né? Estou copiando, eu só fiz esse jogo do sinal aqui, perfeito? E aí, dx. Tá, eu já vou ter que usar outro slide mesmo, porque esse não vai dar. Então, eu vou ter que pegar isso aqui e continuar lá no outro slide. A gente vai usar esses conceitos, não lembre disso. Então, vamos lá. Ó. Isso aqui eu vou multiplicar, vai ficar aqui, e esse eu vou multiplicar, vai ficar para cá. Então, eu vou jogar do outro lado isso aqui. Tá? Vou continuar aqui. Ó. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A n vai ser igual... Lembra que aqui eu tenho o 4 multiplicando tudo isso. Eu vou deixar assim, ó. Exatamente, eu vou deixar menos 4 vezes isso. Então, vai ficar assim, ó. Menos 4 sobre nπ vezes menos 1 elevado a n, né? Exatamente do que está aqui, ó. Perfeito? Tudo isso aqui. Opa, n ao quadrado, n ao quadrado. N ao quadrado, tá? Que é isso que está aqui, tá? Aliás, aqui tem o π também, né? Você esqueceu do π, Vamos voltar aqui, vai. Esse negócio de mudar de slide, ó. Eu tenho isso vezes isso, então vai ficar menos 4π sobre n ao quadrado vezes π. Agora eu vou multiplicar por isso aqui, então vai ficar 4 sobre n ao quadrado π, né? Mais 4 sobre n ao quadrado vezes π, perfeito? Ó, esse cara multiplicado por esse, então ficou 4 sobre n ao quadrado vezes π, vezes isso aqui, quer dizer, né? Isso aqui vezes a integral de quem? De 0 a π de cosseno de nx, perfeito? É isso que a gente tinha do outro lado, demorou um pouquinho, mas eu trouxe para cá, certo? Então, vamos lá. A n vai ser igual. Aqui, eu já simplificaria se eu quisesse. Eu trouxe para cá, ó. Esse π com esse π eu simplifico. E aí ficou o quê? Ficou menos, vou deixar por enquanto, tá? Menos 4 sobre n ao quadrado, lembra? N ao quadrado, vezes menos 1 elevado a n. Eu já sei o que vai dar aqui, porque vai dar seno, mas eu vou deixar, depois eu mexo com esse 4.
mais com esse menos, mais o quê? 4 sobre n ao quadrado vezes π, e aí a gente vai integrar esse negócio. Quando eu integrar isso aqui, cosseno de alguma coisa vai ficar 1 sobre a derivada dessa coisa, que a gente chama de u, dv, lembra? Vezes a integral do cosseno. A integral do cosseno é seno. Seno de quem? Seno de nx. E isso eu fecho o colchete aqui para colocar o intervalo, que é de 0 a π. E aí, lembra que eu já falei para você o que é que ia dar esse negócio ali? Olha só. Lembra disso? Aqui é n. Para n, π, n é 1, 2, 3, ou vai ser π ou 2πs. Portanto, quer dizer, π, 2π, 3π, 4π, ou meia volta ou volta inteira. Meia volta ou volta inteira, o seno é zero. Para zero, também isso aqui vai dar zero. Então, tudo isso aqui é zero. Perfeito? Então, o que que sobrou nesse caso aqui? O que que vai dar nesse caso aqui? Ó? Portanto, melhor, vou definir aqui. Ó. AN vai ser o seguinte. Quem vai ser o nosso AN? Esse menos eu vou jogar aqui. Então, lembra? Vai ficar o quê? 4 sobre, melhor, só 4, né? Era, porque o N vai junto ali com aquele cara, tá? Então, ali tudo vai ficar assim, ó. 4 positivo, vezes. Lembra que vai dar menos, ó, vai dar menos 1 vezes menos 1 elevado a n. Isso aqui é menos 1 elevado a quem? A n mais 1. Lembra dessa história toda? Que é isso aqui, ó. Esse menos eu vou ter que trabalhar aqui. Então, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a n mais 1, que é exatamente o que eu já demonstrei em outro momento, tá? Mas não pode deixar assim, não, esse menos não vai poder ficar aqui, porque isso aqui é uma constante, vai multiplicar o que vier pela frente quando a gente jogar na relação, perfeito? Tudo isso aqui sobre quem? Sobre n ao quadrado. Pronto, está aqui, depois de muito tempo, o nosso n, quer dizer, o nosso AN. Agora, a gente vai jogar, né? Agora, a gente vai pegar tudo isso e trabalhar naquela relação geral que está lá. Qual é a relação geral? Eu vou colocar até de branco esse negócio, vou mudar de cor, ficar bonitão. Então, aquela relação toda que a gente tem lá, qual é? Ó, f de x igual a quem? A 0 sobre 2, né? Volta lá no primeiro slide para você ver. Mais o somatório, lembra do n igual a 1? Não pode ser 0, né? N igual a 1 até infinito, do nosso AN vezes o cosseno de nπx sobre período. Nós temos que jogar aqui. E aí como é que joga aqui? Então, vamos lá. Portanto, como é que a gente vai fazer isso? Então, vai lá. F de x, vocês lembram quanto deu o A0? O A0 deu, ó. Vamos lá, coloca aqui, ó. O A0 deu o quê? Deu 4π a terceira, lembra? 4π a terceira sobre 3. Esse é o nosso A0. Está lá no segundo slide. Tá? Não vou trazer, não vou voltar ao slide, senão fica mais longo ainda. Opa, você esqueceu, não é a terceira, é ao quadrado, tá? Aqui é ao quadrado, eu já tinha esquecido. Aqui é o quadrado, perfeito? Tá? Que é o nosso lá, nosso A0. Então, aqui é o seguinte, o nosso A0 é isso aqui, mas está sobre 2, concorda? Está aqui sobre 2. Como isso aqui vai estar sobre 2, esse 4 simplifica com esse 2. Então, isso aqui vai ficar 2π ao quadrado, 2π ao quadrado sobre 3, ok? Ó, o nosso A0 é isso aqui. Vai dividir isso aqui por 2. Então, esse 4 por 2 dá 2. Perfeito?
mais esse 4 aqui, ó, vem aqui para fora, tá? Fica 4. Então, por isso que o menos não é para ficar aqui. Isso somatório de n igual a 1 até infinito, do nosso AN, que é essa partezinha aqui, porque o 4 foi jogado para fora. Então, é menos 1 elevado a n mais 1 sobre n ao quadrado, certo? Vezes o cosseno, esse π e o π que vai estar aqui, porque que o período, lembra que é de 0 a π? 0 a π, ó, tá? Então, o período é π. Esse π vai simplificar, vai ficar somente nx. Está aqui a nossa transformada de Fourier, a função que a gente tinha lá. Quem era a função que a gente tinha? Que é por parte, contínua no intervalo, era π ao quadrado menos x ao quadrado. E transformando em série de Fourier, é uma série de Fourier de cosseno, tá? É uma série de Fourier de cosseno. A gente tem como resultado, né, essa expressão toda que você está vendo aí. Tá certo? Ok? Então, fica longo o vídeo, mas é um dos exercícios mais longos envolvendo aí séries de Fourier, e a série de Fourier de cossenos geralmente é um pouquinho mais longa por causa de quem? As séries, né, um pouquinho mais longas por causa de quem? Por causa que nós temos que calcular o A0 e o AN. Então, por isso, a série de Fourier de cosseno se torna um pouquinho, né, um pouquinho mais longa, certo? Mas valeu a pena, era passo a passo para que você entenda, espero tenha entendido. Então, mão dupla, eu te ajudo, você me ajuda, se inscreva no meu canal, compartilha com os colegas, tem muitos vídeos, muitos e muitos da matemática básica, matemática superior. Ah, então, aquele abraço e sucesso no estudo. Não esqueça aí de deixar o like, comentários, tá bom?